Boa noite, amigos do Odonto Lunes. Estamos aqui começando a entrevista com o Dr. Celestino Nóbrega, da Universidade de Nova York, que vai comentar com a gente um caso clínico bastante interessante, um caso clínico resolvido em 6 meses de tratamento. E depois vai comentar um pouco sobre o curso que vai haver na Universidade de Nova York. Celestino, boa noite. É um prazer ter aqui você conosco novamente. E, bem, começamos. Passo para você a palavra. Boa noite a todos que estão conectados. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Dr. Jonas pela oportunidade de divulgar parte do meu trabalho nesse projeto bastante inovador e maravilhoso. Hoje à noite nós iremos falar sobre esse caso clínico, um caso bastante interessante, que é um caso de compensação, um caso que foi tratado com brackets autoligantes interativos, mas que, na verdade, de certa forma foi tratado de uma maneira convencional, porque nós acreditamos que esses brackets trazem muitos benefícios, porém a maneira de se fazer o diagnóstico permanece exatamente a mesma e alguns movimentos são feitos da maneira como nós fazemos há mais de 2 décadas. Então vocês podem observar essa paciente, que é uma paciente, do ponto de vista esqueletal, é uma paciente adulta. Ela apresenta um ângulo goníaco bastante aberto, um ângulo goníaco muito maior do que 130 graus, e é uma paciente que apresenta uma face longa, onde o tratamento ideal seria um tratamento cirúrgico. Portanto, trata-se de um caso de compensação, conforme nós vamos verificar um pouco mais adiante. E conforme vocês também vão observar mais adiante, é um caso que exibe uma deficiência transversal de maxila muito severa. E eu gostaria de me focar nesse ponto, ou seja, a primeira pergunta seria: será que os brackets autoligantes interativos promovem a disjunção da maxila, conforme alguns fabricantes têm prometido? E uma outra questão que eu quero abordar vai ser exatamente a associação de dispositivos vibratórios que auxiliam na correção da maloclusão nessa tecnologia de brackets. Vamos ver o próximo slide, onde nós teremos uma concepção da cefalometria. Essa é uma cefalometria de Jarabach modificada, onde nós temos as linhas vermelhas que fazem parte da análise facial e as linhas verdes do polígono de Jarabach com algumas modificações, mas o que vale a pena que os colegas observem é que realmente se trata de uma maloclusão de origem esqueletal e eminentemente vertical, principalmente devido ao grande aumento do ângulo goníaco, bastante aberto, e uma mandíbula rotacionada no sentido horário. No próximo slide nós vamos verificar as condições clínicas. Então o que chama bastante nossa atenção é essa fotografia em norma oclusal da arcada superior. Na parte superior da figura nós poderemos ver que realmente se trata de uma grande atresia de maxila e que, além disso, nós temos aí um apinhamento anterior superior bastante severo, um apinhamento moderado anterior inferior, uma discreta classe 2 de molares, e além dessa atresia, dessa deficiência maxilar transversal, o que chama bastante atenção também é a mordida aberta anterior. E nós vamos verificar de que maneira nós vamos promover a correção dessa mordida aberta anterior. O próximo slide, por favor. Vejam o seguinte, essa é a base de uma teoria bastante interessante. Quando um paciente só passa por um episódio de uma fratura de um osso longo, braço, perna, por exemplo, logo após a remoção da contenção, ou seja, do aparelho ou do aparato que serviu para fixação e que orientou o direcionamento do calo ósseo, no caso da ortopedia, quando se tira o gesso ou a contenção, imediatamente o ortopedista recomenda ao paciente que passe por uma fisioterapia. E os fisioterapeutas já há pelo menos 3 décadas têm utilizado de um aparelho de ultrassom, porque conforme nós vamos ver aqui nessa frase, a remodelação óssea ela pode ser estimulada por microlesões, que está aqui em vermelho, por estímulos mecânicos
por estímulos combinados ou até mesmo mecanismos desconhecidos. Então vocês vão verificar nessa fotografia de um animal de laboratório que as setas estão indicando que existem microfraturas. Essas microfraturas são causadas exatamente pela vibração promovida pelo ultrassom. E essas microfraturas, através de um mecanismo bioquímico razoavelmente complicado, que não há como explicar nesse momento, esse mecanismo faz com que o afluxo de osteoblastos seja muito mais rápido. E existe uma outra condição muito especial quando se faz uso dessas microvibrações, conforme nós vamos verificar no próximo slide. O que acontece é que o osso neoformado é um osso imaturo, ele exatamente é chamado de imaturo porque não existe uma grande compactação das lamelas ósseas. Conforme vocês podem ver aqui do lado direito desse slide, existem ali as triplas hélices, que são, digamos, componentes assim, primários da estrutura do tecido ósseo. Essas triplas hélices que vão formar as lamelas ósseas são, na verdade, microfilamentos que vão ser calcificados futuramente, mas vocês observam que nessas lamelas e que esses microfilamentos, eles não são muito organizados, eles estão bastante dispersos. E essa frase está escrita aqui em amarelo, nós aprendemos desde o nosso primeiro momento na ortodontia, que a função leva à reorganização óssea, que a função promove estabilidade óssea, e muitas vezes a gente não sabe exatamente o porquê, mas através desses estudos de microvibração fica fácil entender o seguinte. Primeiro, obviamente que não dá para que você peça para o seu paciente para mastigar alimentos duros durante o tratamento ortodôntico por motivos óbvios, as quebras seriam muito frequentes. No entanto, existem aparelhos especialmente desenhados que foram elaborados, na verdade, para se diminuir a intensidade da dor durante o tratamento ortodôntico, que são esses vibradores, mas que eles poderiam ter uma função um pouco mais elaborada. O que nós temos feito hoje é que nós solicitamos ao paciente que faça uso da goma de mascar por 4 vezes por dia, 15 minutos cada sessão. Ou seja, seria 1 hora de chiclete por dia. E nós recomendamos, obviamente, que se faça uso do chiclete sem açúcar e que esse ato de mascar o chiclete pode ser feito, por exemplo, logo após a escovação. Então nós vamos verificar que através dessa atividade muscular e através também dessa vibração que é passada pelo tecido ósseo, nós vamos ter uma compactação muito maior das lamelas, conforme vocês estão vendo agora aqui no canto direito. Isso significa o seguinte, que se um osso neoformado ele é estimulado com microvibração e com mastigação, através dessa compactação nós poderíamos dizer que é um osso neoformado que já nasce praticamente maduro. E isso não somente acelera a movimentação ortodôntica, como também, teoricamente, o paciente, nós poderíamos requerer um tempo menor de uso de contenções, já que o osso neoformado já está praticamente maduro. Nós temos promovido essa reorganização através da mastigação, do chiclete e também através da microvibração de um dispositivo muito simples que a gente vai ver daqui a alguns slides. Vamos verificar a sequência clínica a partir do próximo slide. Vamos observar aqui. Exato. Vejam, vocês que apesar do uso de brackets autoligantes interativos, que você pode ver que já estão colados aqui na arcada inferior, a arcada superior recebeu um disjuntor do tipo IRAX, extremamente convencional, e que foi ativado segundo o protocolo que nós usamos há algumas décadas, né? Trata-se de uma paciente adulta, e esse parafuso foi ativado inicialmente por 8 vezes 1/4 de volta, e cada 1/4 de volta corresponde a 0,25 milímetros, portanto, 8 vezes 1/4 de volta significam 2 milímetros de abertura nessa primeira sessão. E o paciente foi instruído a fazer a ativação 2 vezes 1/4 de volta pela manhã, 2 vezes 1/4 de volta à noite, nos próximos 6 dias, ou seja, 1 milímetro por dia. Então vocês estão vendo que, na verdade, obviamente, que os brackets, por serem autoligantes, não significa necessariamente que eles vão promover a disjunção da maxila. A disjunção da maxila é feita da maneira como a gente sempre fez.
através de um parafuso disjuntor. A grande pergunta é, o uso desse parafuso, conforme tem sido pregado por alguns fabricantes de brackets autoligantes, traria algum tipo de prejuízo, como por exemplo a fenestração da cortical óssea vestibular? Nós veremos no final desse caso que não. Vamos verificar aqui, por exemplo, que na arcada inferior foram colados os brackets de segundo premolar a segundo premolar, no objetivo de se ganhar tempo. E que já está sendo utilizado exatamente um fio termoativado 0,16, segmentado de segundo premolar a segundo premolar, e vocês vejam que o caso já está sendo preparado para receber as bandas. Vamos verificar no próximo slide que após a disjunção foi colocada uma barra transpalatina, como vocês estão vendo na figura superior do lado direito, e essa barra transpalatina tem simplesmente a função de manter a dimensão intermolares. E ao mesmo tempo que você vê que 96 dias depois do início, nós temos um arco inferior completamente nivelado através do uso de apenas um arco, que foi o arco 016 de níquel titânio termoativado, no caso aqui o Centalloy da GAC. Na arcada superior, uma vez que o parafuso foi removido, o dispositivo disjuntor foi removido, vocês vejam que já existe aqui um fio também 016 termoativado Centalloy de níquel titânio, e que 96 dias depois do tratamento nós vamos começar a nivelar o arco superior. Vamos verificar aqui no próximo slide, o arco inferior já está com fio 16 por 22 e que o arco superior também já recebe um fio 16 por 22. Vejam no canto inferior direito do slide que nós temos aqui 123 dias de tratamento, o que significa 4 meses. Vocês poderão verificar também o seguinte, que ainda, obviamente, persiste a mordida aberta anterior. Porém, a conformação do arco superior já é completamente mudada, por conta da disjunção palatina que foi realizada pelo parafuso disjuntor, pelo tradicional IRAX. Um fato também que vale a pena ser salientado é que nós utilizamos, além dos brackets autoligantes interativos, que são aqueles onde os clips eles interagem com os fios, nós utilizamos brackets de dimensões 18 por 25 para os incisivos centrais e laterais, superiores e inferiores, enquanto que nos caninos premolares e molares nós utilizamos brackets 22 por 28. Isso traz uma série de benefícios biomecânicos, conforme eu poderei explicar melhor numa outra oportunidade, mas principalmente que ao utilizarmos um fio 16 por 22, por exemplo, nós já temos praticamente 90% do torque estabelecido nos dentes anteriores. E nós temos praticamente 70% do torque estabelecido já para os dentes posteriores. Nós vamos verificar aqui no próximo slide que a movimentação realmente acontece de uma forma bastante rápida. Vocês vejam aqui no canto inferior direito que agora nós estamos falando em 160 dias praticamente de tratamento. Nós estamos falando aqui em 5 meses e 2 semanas, 5 meses e meio. Então vocês verificam que, não por acaso, a mordida aberta, a relação anterior de mordida está completamente controlada. E isso é curioso porque numa mecânica tradicional, o que nós faríamos para resolver uma mordida aberta? Nós poderíamos lançar mão de 3 artifícios ao mesmo tempo. O uso de elásticos anteriores de intercuspidação, gerando forças verticais na região anterior, digamos um elástico quadrado 5,16 de lateral a lateral superior e inferior. Além disso, a curva de Spee reversa superior e acentuada inferior, e talvez até um aparelho do tipo barra transpalatina com grade impedidora de hábito. Então seriam 3 atitudes tomadas para se resolver uma mordida aberta, e que, para ser otimista, isso levaria por volta de 4 meses. Do slide anterior para esse slide, nós temos uma diferença de 32 dias. Então, em 32 dias, essa mordida aberta foi fechada, não exatamente espontaneamente, mas vocês podem verificar que essa mordida aberta ela foi fechada exatamente por conta da ação do fio, que é um fio de níquel titânio 16 por 22 termoativado, da ação dos clips, empurrando os fios para o fundo do slot,
e também graças ao torque que foi expressado na região posterior. Uma vez que os torques da região posterior são expressos, você teria como consequência uma altura menor das cúspides palatinas dos dentes superiores, o que invariavelmente vai levar ao fechamento da mordida. Então vocês vejam que em 32 dias a mordida foi fechada por conta da atividade ou da precocidade da aplicação dos torques, principalmente. E também porque essa paciente era uma paciente extremamente colaboradora, e nós solicitamos a ela que fizesse uso de uma escova de dentes elétrica, uma escova Oral-B, a pulsar, e com a parte rígida da escova, depois de escovar os dentes, nós solicitamos a ela que sempre usasse como vibração a escova elétrica, por volta de 5 segundos para cada um dos dentes após cada escovação. Como se tratava de uma paciente bastante colaboradora, o resultado foi realmente fantástico. Vamos verificar no próximo slide que, para finalização do caso, também nós não tivemos muitos problemas. É lógico que, como todo caso, é necessário que se faça a recolagem de brackets, ou seja, aquelas questões inerentes à biomecânica clássica permanecem. Não é exatamente porque os brackets são autoligantes interativos que os detalhes vão ser diferentes. Mas aqui no canto superior direito, vocês estão vendo que a escova elétrica ela pode ser usada depois da escovação, com a parte rígida, sobre a oclusal de cada um dos dentes por 5 segundos em cada dente. O fato é que nós não temos ainda um protocolo de vibração para o tecido ósseo alveolar humano. Nós estamos em fase de estudos em animais de laboratório. Mas eu acredito que em breve nós tenhamos alguns dispositivos, alguns deles nós já temos a patente, de, por exemplo, uma placa de mordida que pode ser acionada pelo iPhone, por exemplo, o que faz com que talvez a colaboração seja até um pouco melhor e que não dependa do uso da escova. Vamos verificar no próximo slide, ainda na nossa sequência clínica, que é muito importante que se saliente que realmente o ganho transversal foi muito grande, mas, repito, esse ganho transversal aconteceu às custas principalmente do parafuso disjuntor. O fechamento da mordida aberta anterior também foi muito rápido. Agora, na sobreposição do traçado cefalométrico, conforme vocês podem ver aqui nessa figura abaixo, nós vamos observar que, na verdade, houve movimentação dentária de compensação. Não há qualquer tipo de movimentação antero-posterior esqueletal, por exemplo. Obviamente que o ângulo goníaco permanece o mesmo. Tudo que foi feito aqui foi uma acomodação dos dentes numa posição mais harmônica. Foi feita uma compensação. Não necessariamente houve movimentação basal. Vamos verificar o próximo slide. Então vocês vejam que com 181 dias de tratamento, ou seja, 6 meses, nós temos um encaixe bastante interessante, a classe 1 dos caninos, a torre de premolares ou o encaixe de premolares, de molares. Vocês vejam que o caso foi muito bem conduzido, e esse caso foi conduzido por alunos do programa de especialização lá em Porto Alegre, isso tem já uns 4 anos atrás, e que foi muito bem conduzido por alunos que não tinham nenhum tipo de contato com esse bracket. Foram assim os primeiros casos que eles trataram com esses brackets, mas é importante também que nós falemos o seguinte: esse caso foi tratado muito rapidamente, mas isso não corresponde ao nosso dia a dia. Foi um caso que esporadicamente caminhou muito rápido, e eu estou acreditando essa rapidez, entre outras coisas, aos brackets interativos, ao sistema diferencial de slots e à vibração. Eu não poderia dizer para vocês que nós tratamos todos os nossos casos em 6 meses, eu estaria faltando com a verdade. Mas um caso como esse mostra que nós estamos no caminho certo, que num futuro próximo, assim que nós tivermos esse protocolo de vibração bem estabelecido, nós poderemos aplicar essa ideia a todo e qualquer paciente de uma forma mais científica. Então esse caso mostra que biologicamente e do ponto de vista biomecânico é possível que nós tratemos os nossos pacientes em muito menos tempo. Pode passar o próximo slide, por favor. Vamos verificar aqui. Antes e depois. Então vocês vejam
nas duas fotos acima, que realmente a discrepância transversal foi vencida. Vocês verificam que nas fotos laterais, entre o antes e depois, houve uma acomodação ou um novo posicionamento dental bastante satisfatório para esse tipo de caso. Obviamente que qualquer tipo de bracket trataria esse caso, porém não exatamente nesse tempo de 6 meses. Eu diria que, para ser bastante otimista, um caso similar a esse, tratado com brackets convencionais, nós levaríamos assim com muito otimismo por volta de 30 meses para concluir este caso. Espero que essa explicação tenha sido útil. É lógico que eu fui muito superficial, mas estou plenamente aberto, disposto para qualquer dúvida que pode ser respondida agora ou pode ser respondida mais tarde. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu passo agora aqui a condução da palavra ao Dr. Jonas. Só finalizando, hoje nós temos que provar o óbvio, né? Porque hoje é assim que funciona o mundo científico. Os fabricantes de brackets autoligantes, principalmente os sistemas passivos, eles advogam que o uso de parafusos disjuntores ou outros dispositivos para disjunção maxilar causaria algum defeito ósseo na cortical óssea vestibular da maxila, como fenestrações, por exemplo. Nós temos utilizado esse protocolo de disjunção, como eu falei, há várias décadas, há pelo menos 2 décadas que eu me lembro. Eu como ortodontista, com 25 anos de profissão. E hoje nós temos que provar o óbvio, ou seja, nós fazemos essas tomografias regularmente nesse tipo de paciente, exatamente para mostrar que o uso de um parafuso disjuntor, quando bem conduzido, não traz qualquer tipo de prejuízo à qualidade do tecido ósseo alveolar do paciente. Muito pelo contrário. Então, muito obrigado e eu passo aqui a palavra ao nosso mediador, o Dr. Jonas. Maravilha. Caso muito interessante e surpreendentemente rápido a execução. A vibração é uma coisa que a gente não está acostumado a escutar e me parece bastante interessante trabalhar com a vibração. Você comentou que a paciente colaborou bastante com esse tipo de dispositivo de vibração e por isso teve um resultado mais eficiente também. Uma pergunta aqui seria, esse caso não foi montado até o segundo molar, o aparelho foi levado só até o primeiro molar. Normalmente, em casos de mordida aberta, você não leva até o segundo molar ou tem algum motivo especial? Pois não, excelente pergunta. Essa é uma questão ao longo dos anos a gente vai aprendendo algumas coisas, né? E às vezes essas modificações de conduta são um pouco chocantes até. Mas, por exemplo, se os molares tivessem sido bandados desde o início, os segundos molares, nós teríamos uma dificuldade muito grande para o controle vertical do caso. Ou teríamos que, por exemplo, posicionar os tubos nos segundos molares de forma passiva, o que alteraria bastante a questão dos torques, que já estão, obviamente, na prescrição Roth embutidos nos próprios tubos. Portanto, nós julgamos que num caso de mordida aberta como esse, é muito mais prático que você não bande os segundos molares, guardados alguns cuidados, é lógico. Vocês viram que na finalização, a não bandagem dos segundos molares não trouxe nenhum prejuízo para o caso, muito pelo contrário. Então, em casos de mordida aberta esqueletal, a regra é que inicialmente nós não posicionemos acessórios nos segundos molares. E como essa posição dos molares estava bastante razoável ao longo do tratamento, nós achamos por bem deixar exatamente sem bandagem, sem qualquer tipo de acessório. Espero ter respondido a pergunta. Ok, perfeito. Outro ponto importante. Você já escutou sobre a mecânica de utilizar o arco acentuado superior, revertido inferior, com elásticos anteriores para fechamento de mordida? Sim, na verdade,
uma conduta tradicional, né, que é já utilizada há muito tempo, é a utilização da curva de SP superior reversa e a inferior acentuada, associada ao uso de elásticos. E isso tem sido feito ao longo dos anos. Agora, o uso dessas curvas, dessa forma, ou da forma invertida, como você disse, traz como inconveniente um descontrole sobre o caso. Por exemplo, quando nós utilizamos um arco com curva de SP acentuada, na verdade, existe uma tendência dos pré-molares de serem posicionados mais para o vestibular. Então, existe um descontrole sobre o torque. Logicamente que isso acontece porque uma curva apresenta um perímetro maior do que uma reta. Então, os dentes vão ter que ser posicionados e vão sobrar para algum lugar. E esse algum lugar seria para vestibular, já que a resistência da cortical óssea vestibular é bem menor do que da palatina. Eu particularmente não gosto de usar arcos com curvas pré-formadas, porque eu acho que esses arcos eles têm, são curvas muito acentuadas, os arcos pré-formados, mesmo os retangulares. Então, quando nós utilizamos as curvas, não nesse caso, mas em outros, com brackets convencionais, nós preferimos utilizar fios de aço. À medida que você vai aumentando a curva de SP superior e inferior, vai havendo um descontrole na região de pré-molares, quer seja para abrir mordida ou para fechar mordida. E depois, gradualmente, nós vamos retornando esses arcos para a posição de zero, os mesmos arcos. E isso é permitido pelo uso de fios de aço e não pelos fios de níquel-titânio. Mas nesse caso aqui especificamente, eu volto a dizer, nós não utilizamos nada. Esses arcos 16 por 22 eram planos. Depois dos fios 16 por 22, nós usamos os fios de aço 18 por 25 para finalização do caso, também completamente planos. Ok, maravilha, muito obrigado, Celestino, por tua participação. Caso maravilhoso, muito interessante. Espero que todos os colegas, amigos do Odontolunes tenham ficado satisfeitos e aproveitem bastante. Queria agora que você comentasse um pouquinho sobre o curso na Universidade de Nova York. As vantagens que o grupo que vai do Brasil, ou que vai aqui da Europa, vai ter assistindo esse curso na Universidade de Nova York. Pois não. Nós temos tido uma experiência muito interessante com esses grupos que nós temos lá desde 1999. Então nós estamos aí já com 13 anos e geralmente nós temos 2 grupos por ano. Esse, por exemplo, esse grupo que nós vamos ter em setembro, já que o de abril obviamente está lotado, ele vai ser muito focado na biomecânica interativa autoligante. Nós vamos ter palestrantes do calibre, por exemplo, do Bob Fry. O Bob Fry ele tem mais de 40 anos de profissão como ortodontista. Ele foi um dos primeiros ortodontistas do mundo a utilizar sistemas autoligantes. E ele vai estar conosco na terça-feira, dia 4 de setembro, das 9 da manhã às 4 da tarde. E ele tem uma palestra muito interessante, onde ele aborda o fato de a pergunta: por que ele mudou do sistema autoligante passivo para o sistema autoligante interativo? Esse é o Bob Fry. Um outro palestrante que vai estar conosco lá na quarta-feira, dia 5 de setembro, é o Martin Epstein, que além de tudo é um grande amigo. Ele tem 42 anos de profissão como ortodontista. E ele tem a maior experiência clínica, talvez do mundo, com brackets autoligantes interativos. Para vocês terem uma ideia, ele finaliza 2.000 casos por ano com brackets autoligantes interativos. Ele tem mais de 35.000 casos tratados, finalizados e todos eles fotografados de maneira muito criteriosa. A experiência clínica dele é ímpar, não existe igual. E também nós vamos ter o Antonino Secchi, que na terça-feira, na quinta-feira, dia 6 de setembro. O Antonino Secchi, ele é uma das promessas da ortodontia mundial. Ele é professor da Universidade da Pensilvânia, e ele está desenvolvendo algo bastante interessante. Nós estamos trabalhando em conjunto num projeto onde, por exemplo, hoje nós utilizamos a prescrição Roth, que é a prescrição mais usada no mundo. E todos nós sabemos que é uma prescrição que busca a sobrecorreção. Por quê? Porque nós sabemos que com brackets convencionais é impossível terminar um caso com fio cheio. Por exemplo, nos brackets 22 por 28,
É impossível você terminar com fio 22 por 28, clinicamente impossível. Então, se você termina, por exemplo, com fio 19 por 25 ou 21 por 25, existe uma perda de eficiência de torque. E por isso o Ronald Roth ele bolou uma prescrição com sobrecorreção. Agora, como nesses brackets autoligantes interativos, com o fio 18 por 25, você já tem 100% do torque, mesmo nos brackets 22 por 28, isso significa que a prescrição tem que ser mudada. Quer dizer, nós não precisamos trabalhar mais com sobrecorreção. Então, o Antonino Sec, juntamente com o Jerry Clark, eles estão reestudando a prescrição e estão propondo uma nova prescrição para os brackets, para que nós tenhamos resultados mais satisfatórios ainda com brackets autoligantes. Essa prescrição se chama CCO e vai ser lançada agora em maio no congresso no Havaí. Então, esses são os palestrantes que vão estar envolvidos com esse grupo em setembro desse ano lá na universidade. Ok, a parte disso, Nova York é uma cidade fantástica para se visitar. Espero que o grupo que está se formando aí no Brasil, aqui na Europa, se organizem rápido, porque a procura é intensa e a gente sabe que as vagas são limitadas para o curso em Nova York. Celestino, vamos finalizando por aqui e vou passar para você a palavra para finalização. Ok, olha, muito obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer ao professor Jonas pela oportunidade de compartilhar um pouco do meu trabalho e nós certamente temos bastante que conversar. Eu quero dar os parabéns ao professor Jonas pela iniciativa lá na Europa. E tecnologia fantástica, nos permite falar e nos permite observar imagens como se estivéssemos lado a lado. Isso muda completamente a cara do ensino. E o professor Jonas, ele está sempre na vanguarda tecnológica e eu tenho muito a agradecer a ele e, enfim, nós temos muita alegria em trabalhar juntos. Então, novamente, muito obrigado pela oportunidade e espero que nós mantenhamos contato num próximo evento. Estou à disposição. Um abraço a todos e boa noite.